Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao curso, hoje a gente vai falar em como elaborar um plano de ação para a ergonomia. O plano de ação que a gente propôs para vocês é baseado no modelo, na metodologia 5W2H. Essa metodologia ela vem nomenclatura, que é uma nomenclatura bem até estranha, né? Mas ela vem do inglês, que é fazer perguntas começando em W e começando com H, certo? Então as perguntas são what, né? O que? Why? Por quê? Where? Onde você vai fazer? When? Quando você vai fazer? Who? Quem vai fazer aquilo? E os Hs, né? O how? Como vai ser feito? E o how much? Quanto vai custar? Tá? Então, a gente procurou adaptar essa metodologia à realidade da ergonomia, certo? Então, elaboramos a tabela baseada na ergonomia e com adaptações que vão facilitar a vida de vocês para apresentar em reuniões de gestão, em reuniões de consultoria, tá? Em reuniões de comitê ergonômico, ok? Então vamos lá, item por item. Ó. Então no cabeçalho da tabela, você vai colocar lá plano de ação, por exemplo, para o final da linha de produção. Aqui você coloca o setor, deixei para você colocar o setor aqui, ok? O posto de trabalho, você coloca lá, auxiliar de produção posto 28, por exemplo, né? Pode ser qualquer posto de trabalho que você está avaliando, certo? E aí vamos ver as colunas agora, ó. Primeira coluna de demanda e de riscos. Então aqui você vai colocar de forma bem simples quais as demandas que você encontrou ao analisar aquele posto de trabalho. Por exemplo, lembra do posto de trabalho, onde era o final da linha de produção, que ele tinha que primeiro fazer o grampeamento da caixa, depois levantar a caixa e colocar na gaiola? Então, a gente está fazendo o plano de ação para essa atividade agora aqui, tá? Para essa análise, perdão. Então, vamos lá, ó. Item 1. Alta sobrecarga no levantamento e transporte de carga. Então, a demanda é isso, tá? Quais as ações que você vão ter que tomar, que serão tomadas, como serão tomadas as ações, onde essas ações serão tomadas, por que elas devem ser tomadas, para que elas devem ser tomadas, quem é o responsável por isso, quanto vai custar, e nós adaptamos o prazo que elas devem ser realizadas, e o NRE é o nível de risco ergonômico observado na ferramenta, tá? Relacionada àquela demanda, ok? E o status, né? Que aí você vai, lembrando que essa é um plano de ação, ele vai ser apresentado em reuniões, serão debatidos, então ele tem que ser simples, porque ele é o primeiro passo, depois que você fez a análise, para começarem os problemas a serem resolvidos, ok? Então vamos lá, vamos item por item, ó, como foi feito. Item 1, de demanda e risco. Alta sobrecarga no levantamento e transporte de carga. Lembra que ele tinha que transportar a carga ali por 2 metros, 2,5 metros? Então o que você tem que fazer? Alterar a forma de levantamento de carga. Como? Realizar um projeto de levantamento de carga por meio de vacuum lift, tá? Então o vacuum lift ele trabalha, faz um processo de sucção a vácuo na caixa, tá? Para ser levantada, e o trabalhador vai guiar por meio de uma pega lateral a caixa até a gaiola. De lá ele vai soltar a caixa, posicionar em cima do empilhamento de caixas, ok? Onde? Pode ser bem simples ali, no setor, claro, né? No setor onde vai ser especializado. Aqui, onde você pode detalhar melhor o projeto depois, lembrando que esse é um primeiro passo para um projeto. Falando de projeto, se você é um engenheiro de produção, um gerente de projetos, você pode fazer um projeto assinar o projeto. Se você não você pode fazer um pré-projeto. E esse pré-projeto também você vai levar o pré-projeto para que um responsável pelo projeto execute ou não. Lembrando que dentro de uma empresa, um pré-projeto ele tem muito valor. E se você for um consultor externo, esse pré-projeto pode sim ser comercializado, tá ok? As ideias hoje elas têm muito valor financeiro, então saber mecanismos para realizar pré-projetos pode ser bem interessante. Como, por exemplo, você tiver a habilidade para mexer com SketchUp, que é um programa muito interessante, AutoCAD, tá? Só que você não vai assinar, ele não vai ser um projeto oficial, vai ser um pré-projeto que vai ser depois transformado em projeto, tá?
Então é uma habilidade que vocês podem ter também no futuro. Por quê? Olha lá, previne acometimentos na coluna e nexo causal. Olha, isso aqui é uma frase que é impactante, né? Então isso aqui, lembrando que o estabelecimento de nexo causal, ele vai ser uma parte posterior à análise, né? Só que se você tem um posto de risco ergonômico alto e depois você tiver um afastamento relacionado a uma lesão e a empresa não fez nada, tomou nenhuma ação nesse meio termo para solucionar isso, pode ser sim estabelecido um nexo causal por meio de uma perícia e a empresa pode ser autuada em sanções trabalhistas. Então isso aí é uma questão que deve ser sim levantada para a empresa para mostrar que ela tem que tomar uma atitude para aquilo, tá? Para quê? Para evitar lesões e nexo causal durante o trabalho. Quem é o responsável? O Departamento de Saúde, Segurança Ocupacional e Engenharia. Quanto vai custar? Foi levantado para colocar um projeto ali de vacuum lift em torno de R$50 mil. Gente, R$50 mil não é nada perto do que a empresa vai ter de benefício, de melhoria de produtividade, redução de lesão para esse tipo de ação, tá? O prazo. O que eu costumo passar para os meus clientes, para quem eu estou treinando? De 0 a 3 meses, alto risco ergonômico. De 3 a 6 meses, moderado. 6 meses a 12 meses, se você encontrou uma ação, essa ação pode ser realizada, mas a questão não ocasiona risco, até 1 ano. Porque o ano é o prazo que o laudo deve ser renovado. Fazer ações para o laudo depois disso, para análise depois disso, tem o menor sentido, né? Tá? Então, no máximo 12 meses de prazo. Vamos lá. Item 2. Muitos deslocamentos com carga e também sem carga. Lembra que ele fazia deslocamentos de 3 metros até voltar até o ponto onde ele ia guardar para chegar a outra caixa para ele puxar? Então, isso está claro que tem um problema de layout aí, né? Então, vamos lá. Ações para melhorar isso. Alterar o layout. Ok, bem sucinto, tá? O que tem que fazer? Como vai fazer? Fazer um layout em U. Onde o local de grampeamento deve ser o centro do layout. Então as gaiolas vão formar uma figura em U e o grampeamento da caixa vai ser realizado no centro, ou seja, para diminuir o deslocamento, tá? Perda de tempo. Por quê? Previne acometimentos na coluna e ombro e nexo causal. Mesma coisa, se ele tiver que carregar mais carga, né? Evita lesões e nexo causal durante o trabalho. Quem é responsável? SSO e engenharia. O custo? Não tem custo, né? Isso aqui pode ser discutido internamente, alterar o layout, a própria empresa pode fazer, só questão de movimentação das gaiolas ali, tá? Prazo, 3 meses, porque representa um nível de risco alto. Vamos lá, item 3. Máquina de grampeamento longe do corpo. Legal, lembra que a máquina de grampeamento longe do corpo ocasionava risco alto em ombros, né? Então, aproximar mesa onde a máquina permanece. Lembra que ele tinha que pegar a máquina de grampeamento e depois devolver na mesa? Como? Posicionar máquina dentro da área máxima de alcance, onde o trabalhador alcance somente estendendo os cotovelos, sem precisar flexionar o tronco. Vamos lá? Onde? 60 centímetros à frente do corpo do trabalhador. Então, se você posicionar a máquina de grampeamento em cima da mesa a no máximo 60 centímetros à frente do corpo do trabalhador, você já vai estar reduzindo o risco, tá? Por quê e para quê? A mesma coisa, previne acometimento, isso aqui é uma frase que eu gosto de usar, evita lesões por nexo causal, porque é D também, não. Interno, gente, movimentar uma mesa de lugar em 3 meses, aqui o prazo está bem alto, né? Às vezes a empresa não olha para o laudo e esquece, então a gente deixa o prazo. Vamos lá, item 3, item 4, falta de alternância de postura para membros inferiores para postura em pé, ok? Então é o seguinte, aqui é a postura sentada, né? Aqui a gente já está atendendo a norma, né? Vamos lá. O que a gente deve fazer? Quais são as ações? Propiciar meios de alternar para a postura sentada. Legal. Como? Incorporar no setor pelo menos um banco semi-sentado para que o funcionário possa descansar e ao mesmo tempo realizar tarefas administrativas em pé, no que denominamos sistema de enriquecimento de tarefa. Tá?
Onde? Colocar um banco semi-sentado ou posto de trabalho administrativo sentado. Então, ó, o sistema de enriquecimento de tarefa é interessante porque imagina você ficar 8 horas ali somente grampeando e levantando uma caixa e colocando a gaiola o dia inteiro. Você não tem mais nenhuma função, você não pode revezar com nada, parte administrativa, parte de gestão ali do seu posto de trabalho, sabe? Então a gente sempre recomenda esse sistema de enriquecimento de tarefa para que o funcionário possa vivenciar outras atividades também, tá? E ele é uma forma de você revezar para a parte sentada do trabalho, que é uma exigência da norma. Por quê? Facilitar a alternância de posturas. Para quê? Atenuar o risco ergonômico e sanções trabalhistas. Responsável, Departamento SSO Engenharia. Olha lá, ó. Quanto custa um banco semi-sentado? Cerca de R$1.000. Prazo, 6 meses. Nível de risco ergonômico C. Tá? E o último, monotonia e mesmo tempo na mesma tarefa. Também está na norma regulamentadora 17. Olha lá, sistema de revezamento e enriquecimento da tarefa. Propiciar novas atividades de maior complexidade que se insiram no ciclo de trabalho do colaborador. Como, por exemplo, realizar checklist, diário dos pontos do programa 5S, ou realizar checklist diário da organização e limpeza dos postos de trabalho. Ou seja, procurar novas ações para esse trabalhador. Como? Revezar a cada 2 horas com atividades que sejam realizadas sentadas. Então, a cada 2 horas, ele sai um pouquinho daqui, fica ali 5, 10 minutinhos realizando essas atividades administrativas no posto de trabalho. Pode ser intrasetor ou intersetores, ele pode revezar com outros setores. Por quê? Sobrecarga cognitiva, desmotivação e queda da produtividade. Para quê? Para o funcionário se sentir mais útil, mais qualificado, obviamente. Você nunca sabe se esse funcionário pode ser um supervisor de produção depois, tá? Responsável do Departamento de Engenharia, interno, você pode fazer isso internamente sem custo, 12 meses para implantar um sistema simples desse, nível B, ok? E aqui, esqueci de falar, você coloca as fotinhas, ó, as principais fotos, tá? 3 fotos, no máximo 4, tá ótimo, lembrando que isso aqui é um documento que você vai apresentar numa reunião, tá? Então ele tem que estar bem qualificado, ele tem que ser sucinto, tem que ser objetivo, ele tem que dizer, ele é o primeiro passo para toma de decisões futuras, né? Então, o plano de ação, ele é o final da sua análise e o começo do gerenciamento, tá? O gerenciamento vai começar a partir do plano de ação. O plano de ação é que vai fazer com que os próximos 12 meses eles sejam realizados e as melhorias aconteçam e sejam monitoradas e tudo mais. Tá? Então, o modelo está aqui para vocês, é um modelo que pode ser utilizado aí por qualquer um de vocês, sem problema nenhum. Tá? Podem melhorar se vocês quiserem e espero que vocês pratiquem, utilizem na empresa de vocês, na consultoria de vocês. Qualquer dúvida estamos à disposição e é isso que eu queria passar nessa aula para vocês. E vamos em frente, que a ergonomia ela traz muitas coisas boas para todos, né? E a gente tem sempre que aproveitar. Vamos que vamos.